Hélio Barreiros é o enólogo que toma conta do dia-a-dia das quintas de Melgaço. Obviamente estamos a falar de vinhos da sub-região Monção em Melgaço. Nuno. Muito bem, as Quintas de Melgaço, Hélio, é uma espécie de uma cooperativa que reúne 530 famílias, se eu não estou em erro, de pequenos viticultores, famílias que produzem alvarinho, e sendo um concelho, o Concelho de Melgaço tendo cerca de 10 mil habitantes, as quintas têm um papel fundamental na economia do concelho. Portanto, para o Hélio isto é um grande desafio e uma grande responsabilidade. Eu diria mais que é uma grande responsabilidade, não é? Isto porque, como disse, de facto, as Quintas de Melgaço não possuem uva própria. Nós adquirimos a uva aos nossos colaboradores e já são mais de 500 famílias que trabalham connosco. Se pensarmos um bocadinho em termos económicos, quem tiver um bocadinho uma parcela de terreno em que planta alvarinho em Monção e Melgaço, hoje em dia é uma pessoa, uma felizarda, porque o preço da uva é bastante considerável. Nós este ano conseguimos, no preço máximo, ir até 1,05 € por quilo. Estamos a falar de um grau de grandeza grande. E se pensarmos que, em termos de produção, 1 hectare equivale mais ou menos a 10 toneladas, estamos a falar de muito dinheiro para as famílias. Ou seja, além de ajudarmos essas famílias, ajudamos as pessoas mais novas a fixarem-se neste concelho. Que de outra forma, acho eu que não seria possível, não é? Ou seja, as pessoas têm o seu trabalho normal, ou seja, o seu trabalho cotidiano, e depois têm o trabalho da vinha, que vem complementarem muito os ordenados e os rendimentos das famílias, não é? Qual é neste momento, Hélio, a vossa produção média anual e a partir de que quantidade, digamos assim, diária de vinha é que vocês conseguem elaborar essa mesma produção? Sim, nós, em termos falando só na região de Monção e Melgaço, em Alvarinho, nós recebemos à volta de 1 milhão de quilos. Estaremos a falar perto dos 600 mil litros, mais coisa, menos coisa. Que andará à volta, mais coisa, menos coisa, 1 milhão de garrafas, menos um bocadinho, talvez. Em termos de alvarinho que nós produzimos. E andaremos a falar, agora sim de cabeça, não tendo os dados aqui comigo, mas de quase todo o território de Melgaço nós temos um bocadinho de cada vinho, de cada momento. Eu tenho aqui uns dados, Hélio, que penso que não estão em erro, que as Quintas de Melgaço produzem cerca de 2 milhões engarrafam cerca de 2 milhões de litros de garrafas e que neste momento comercializam mais ou menos 12 rótulos. Para começarmos esta prova, eu até lhe pedia para nos explicar então um bocadinho a hierarquia que hoje as Quintas de Melgaço têm do seu portfólio. Ou seja, nós, além de termos essas 12 referências, eu há um bocado até pensei que já é uma gama bastante alargada. Ou seja, aquilo que nós queremos é chegar um bocadinho a tudo, não é? Temos vinhos de entrada, como o Torre Homenagem, temos vinhos como a Homenagem, vamos mais à frente em vinhos como o Alvarinho Chardonnay, por exemplo, que é uma coisa nova que a gente lançou o ano passado. Quer dizer, estamos sempre à procura de novos desafios. E também só assim é que a gente consegue crescer. Nós produzimos, como disse bem, 2 milhões de garrafas à volta disso. Não é um número exato, mas à volta disso. Também porque nós temos outras gamas de vinhos, não só de Alvarinho, mas também de, como vamos provar hoje, um Loureiro Alvarinho, que é uma nova referência que a gente tem, que é para ser lançada no ano 2020. Precisamente, Hélio, vamos começar a provar estas 3 novidades, começando precisamente por essa. Este lote e esta combinação, Loureiro-Alvarinho, no fundo estamos a falar das 2 castas estrela brancas, neste momento da região dos vinhos verdes. Começam a surgir cada vez mais lotes de Alvarinho e Loureiro. Explique-nos lá como é que as combina e o que é que procuram encontrar de melhor, quer numa, quer noutra. Ora bem, nós aqui, o objetivo desta junção destes 2 vinhos foi fundamentalmente
Primeiro porque temos o loureiro, uma casta muito aromática, muito expressiva, muito vincada, até numa parte mais de espargo, mais ervácea, por esse prisma. Depois, por outro lado, o Alvarinho, um vinho com maior estrutura, com maior riqueza em termos de boca, de volume, também com a parte aromática extraordinária. Então quisemos fazer aqui um balanço entre estas duas castas, que eu acho que conseguimos. Neste loureiro Alvarinho que temos, é um vinho bem equilibrado, pá, conserva os aromas, principalmente o mais espargo, aquela nota mentolada até do loureiro, e depois combina muito bem em boca e harmoniza num alvarinho mais resistente, um vinho mais estruturado em termos de boca, que nos arredonda e que nos leva a um vinho mais alongado. Não é um vinho curto, eu acho. Então podemos dizer que aqui o nariz vou aproveitar. E a boca... Podemos dizer que aqui o nariz é do loureiro e a boca é o alvarinho. É. Não perdendo também as nuances florais do alvarinho, que também tem alguma folha laranjeira, alguma complexidade. Mas, sobretudo, aquilo que a gente quis fazer neste vinho foi exatamente isso. Eu estou a abrir aqui as garrafas até para vocês perceberem. Este é o loureiro alvarinho. Nova imagem. Como é que o vinificou, Hélio? Diga? Como é que o vinificou? Ora bem, nós vinificámos em partes distintas, ou seja, pusemos o alvarinho num lado, o loureiro no outro, e depois de fazer a vinificação separada é que procedemos ao lote. Como já tínhamos esta ideia de ir buscar principalmente a parte aromática e o volume de uma casta para combinar com outra, nós, o loureiro, privilegiámos as baixas temperaturas de fermentação para tentar preservar ao máximo os aromas do loureiro. E foi nisso que nós nos cingimos. O alvarinho, tentámos ir a uma parte mais do aluvião do Vale do Minho, na zona de Melgaço, para ir buscar um bocadinho mais de riqueza nutricional e mais volume, ou seja, um vinho mais encorpado, não tão expressivo aromaticamente, mas mais computado, até para fazer este equilíbrio. Lélio, para quem nos ouve lá em casa e que não está tão habituado a provar vinhos, vou-lhe fazer aqui lançar um desafio que, portanto, estamos a provar o QM Loureiro Alvarinho 2019 e ele pedi para identificar três características, 3 aromas que qualquer pessoa conseguiria facilmente identificar quando provasse o vinho e também uma sugestão de uma harmonização. Ora bem, nós aqui em termos aromáticos eu acho que está bem presente a parte mais mentolada e até um bocadinho de espargo da parte do loureiro, com um bocadinho de floral do alvarinho, porque o alvarinho tem sempre essa pujança de aparecer. E então vamos buscar aqui um toquezinho de laranjeira, que eu acho que será mais fácil das pessoas, um citrino mais aberto, digamos assim. Na boca, eu acho que o principal deste vinho é a característica refrescante de entrada, que é um vinho fresco, mas depois atua ligeiramente em termos de boca, porque é redondo. Eu costumo dizer que é um vinho untado, um vinho oleado, não é um vinho lavado, não é? É um vinho que tem alguma estrutura, alguma riqueza. E acaba num final longo, mas fino, elegante, não é uma coisa abrupta. E, portanto, eu acho que isto, em termos de harmonização, nós poderíamos muito bem utilizar este vinho como um belíssimo aperitivo, antes de entrarmos numa refeição, com algum enchido, até eu posso dizer que adoro beber este vinho com um bocadinho de salmão fumado, com umas tostinhas, é aquilo que eu se calhar, até para as pessoas terem um bocadinho a ideia mais física, não é? Normalmente nós dizemos sempre peixe, a carne, eu prefiro fazer uma analogia que eu costumo fazer aqui em casa e tem funcionado. Muito bem, sugeria passarmos agora para o segundo vinho. Vamos subir um degrau, embora considere, eu já estive a provar os 3 vinhos e considero que não haja uma grande diferença
digamos assim, qualitativa, porque quer o Loureiro Alvarinho, quer o Alvarinho Extremo, que é o segundo vinho, são excelentes opções. Hélio, este Alvarinho concreto que entra nesta garrafa, vem de onde? Ora bem, o Alvarinho QM, mais do que um vinho, é uma representação de uma região e de um concelho, que é Melgaço. Melgaço está representado dentro desta garrafa, ou seja, nós temos, dentro desta garrafa, temos Melgaço. Isto é um bocadinho dos três. Eu divido, nós, a equipa de enologia, divide em 3 momentos Melgaço. E quais são esses 3 momentos? Eu há um bocadinho falei que o Loureiro Alvarinho levava vinho do Aluvião, bem junto ao rio. Portanto, o Alvarinho QM é a junção de 3 momentos que nós achamos importantes em Melgaço, que é as uvas que são provenientes desse aluvião, da zona bem junto ao rio, que é uma zona onde há mais barro, seixo, roliço do rio, uma zona mais quente no verão. Depois, numa zona estamos a falar entre os 150 metros a 250 metros de altitude, que é uma zona intermédia, que nós chamamos a zona de transição, que é onde temos um bocadinho de seixo, mas já com granito da serra, e depois a parte mais alta, onde temos as uvas que vêm que são zonas mais graníticas, acima dos 250, 300 metros de altitude. Pronto, nós fazemos essas divisões, e dentro dessas divisões, para nós são os três grandes parcelas que nós recebemos. Ou seja, nós recebemos uvas de todo o concelho de Melgaço, à exceção de Castro Laboreiro e das zonas mais altas de Melgaço, e então fazemos a vinificação em 3 momentos diferentes, que são esses, ou seja, vinha do Aluvião, vinha da zona intermédia e depois vinha dos Altos, e depois com isso construímos este lote, para que ele consiga sempre ao longo dos anos ser um lote equivalente aos anteriores. Claro que nunca é igual, porque os anos são sempre diferentes, não é? Mas é um bocadinho isso, e por isso que eu digo que é mais do que um vinho, é a representação de um concelho. De outra forma, aquilo que nos fez pensar este vinho foi o Alvarinho QM, é um Alvarinho clássico, e foi um Alvarinho clássico que nos deu nome, que nos deu fama à região. Portanto, nós quisemos manter esse cunho e manter essa importância que é para a nossa região no nosso Alvarinho QM, que eu acho que este ano é seguramente um dos melhores vinhos Alvarinhos QM que a gente já fez. Muito bem. Então vamos ao mesmo exercício, Hélio. Então aqui as características deste vinho e... Eu só vou abrir agora, e também já agora uma harmonização. João, eu achei este vinho, achei que tinha aqui uma boa presença de fruta branca e também uma leve sugestão tropical, e na boca a acidez estava muito bem integrada com o corpo. Sim, a principal diferença que eu notei, sem dúvida, concordo contigo, Nuno. A principal diferença aqui que eu achei desde logo entre este Alvarinho e o primeiro vinho que provamos, o Loureiro Alvarinho, é que este segundo vinho é aquilo que nós podemos considerar um Alvarinho a réguas quadra, não é? Tudo aquilo que esperamos da casta está efetivamente dentro desta garrafa. E a principal diferença, sobretudo quando provamos, há também essa componente aromática, mas acho que sobretudo em prova, a grande diferença é uma maior untuosidade, no fundo um maior volume que se encontra neste segundo vinho face ao primeiro. O primeiro é todo ele, o lote Loureiro Alvarinho é todo ele bastante delicado, muito elegante, por contraponto com o Alvarinho, que de facto é isso mesmo, é um Alvarinho muito mais... É um Alvarinho mais clássico, como há pouco estão a referir, não é? Com todo o perfil que esperamos da casta. Ora, então vamos lá então. Em termos de nariz, eu concordo com fruta branca e algum tropical, tendo também um bocadinho de citrino. Este aqui, um citrino mais verde, eu diria que é mais ao limão do que propriamente à laranjeira, é uma coisa mais impetuosa. Como eu disse, isto é o equilíbrio entre os 3 momentos, e portanto nós temos os 3 momentos aqui. Na boca, o volume, o grande importar de volume que a gente tem, vem consideravelmente da zona do aluvião, da zona do rio, onde temos aqui um volume, uma estrutura, uma redondez de boca grande. A parte de frescura e acidez é vinda da parte mineral e da zona mais alta. Portanto, conseguimos fazer aqui um bom equilíbrio. Eu diria que este vinho já é um vinho
acho que é muito versátil. Nós podemos usar este vinho quase em tudo, mas aquilo que eu acho que ficaria bem seria combinares num prato elaborado com algum requinte, porque acho que é um vinho de excelência, um vinho excepcional. E o Hélio, pelo vosso histórico, digamos assim, este 2019 será Alvarinho para perdurar 5, 6, 7, 8 anos? Sim, sim, sem dúvida. Tem boa frescura, tem bom volume, tem uma capacidade de envelhecimento que nós achamos que se tudo correr bem, 7, 8 anos, e teremos esta frescura daqui a 7, 8 anos no vinho. Muito bem. Então agora passamos para o último vinho, o QM Rosé 2019. Exatamente. Que foi, ano passado foi a primeira vez que fizeram este vinho. Segunda. Segunda? É a segunda vez. É a segunda vez. Segunda vez, a colheita de 2019 é a segunda. É o segundo ano em que temos um QM Rosé. Este ano, pronto, seguindo um bocadinho a linha do primeiro, nós quisemos efetivamente fazer um vinho mais seco, um vinho mais sério, não é? Dentro daquilo que são os rosés que nós às vezes temos, que vão um bocadinho para o doce, nós quisemos manter uma linhagem daquilo que é o nosso vinho. Neste sentido, e aqui temos duas castas, não é? Exatamente, eu ia falar exatamente disso. É uma junção um pouco provável, não é? Nós tendo algumas castas ainda tintas aqui da sua região, infelizmente poucas, quer dizer, ou felizmente, isto é um bocadinho um chapéu de dois bicos, mas nós temos que lhe dar alguma forma de tornar isto comercial e tornar isto vendável, porque temos que dar caminho e com qualidade. E então as quintas sugeriram fazer um rosé em que combinássemos o alvarinho com as nossas castas, que neste caso é o Sousão, o vinhão aqui da zona. Nisto, o desafio foi um desafio grande para nós, em termos de enologia, porque para fazer um rosé com esta cor, tendo o Sousão, não é fácil. É bem complicado. Então, como é que a gente processa este vinho? Nós recebemos a uva tinta, fazemos o escorrido lágrima, ou seja, só aproveitamos mesmo o vinho, o líquido que sai da prensa sem apertar, para ser mais fácil de percebermos, que é para termos o menos de intensidade de cor, e posteriormente adicionamos então o alvarinho. Este é um alvarinho mais à parte mineral, porque nós já temos aqui um bocadinho as castas tintas já dão aqui um bocadinho mais de doçura, que é o tal morango, fruta vermelha, e então quisemos ir ao encontro precisamente ao contrário. Então fomos buscar a uva da zona mais alta de Melgaço para então fazer o blend entre o Sousão e o alvarinho. Depois fermenta a baixas temperaturas, sempre perto dos 14, 15 graus de temperatura. A levedura, nós usamos uma levedura bem neutra para tentar ir buscar principalmente os aromas varietais da casta, tentar preservar ao máximo, das castas neste caso. E acho que conseguimos neste 2019, temos a intensidade aí de um rosé, em termos de frutos vermelhos, estão lá, com um bocadinho do floral do alvarinho, e depois tem toda a componente mineral e fresca que eu acho que um rosé deve ter. Ali, qual é o percentual do lote entre aquilo que é uva tinta e aquilo que é uva branca? E aproveito também para lhe fazer uma outra questão, que é esta. Colocaram Sousão e não Vinhão no contrarótulo por alguma razão especial? Teoricamente deve ser por causa de questões comerciais. O Sousão deve ser mais conhecido que propriamente o Vinhão, mas sinceramente não lhe sei explicar. Eu falo sempre nas duas porque é a mesma coisa, não é? Em termos de casta, é a mesma casta, e falo nas duas e até explico que em certas regiões as pessoas dão o nome de Sousão e em outras dão o nome de Vinhão, para explicar, mas acho que não é mais nada senão isso. Em termos de percentagens, nós estamos a falar de 25% de Vinhão e Sousão, ou Sousão, neste caso, e 75% de Alvarinho. E em termos de
de harmonização, o que é que o Hélio propõe para este vinho? Olha, eu neste vinho acho que é um rosé já mais complexo do que um rosé convencional. Acho que já é uma coisa diferente. E eu aqui entraria numa parte em que, por exemplo, usaria sushi para comer com rosé, para acompanhar. Acho que também acompanha muito bem. É um rosé mais gastronómico, certo? Exatamente, exatamente. É A mais ideia seco. também foi um bocadinho essa, Sim. quando concebemos. É um bocadinho mais mineral, mais intenso, não é tão fácil como normalmente estamos habituados a conceber um rosé, mas tem funcionado bem, porque hoje em dia o rosé é uma das, eh, das bebidas que as pessoas mais gostam, até para acompanhar. Normalmente as senhoras são muito atraídas pela cor e pelo rosé e, portanto, tem ganho alguma cota. E nós quisemos fazer exatamente na linhagem também daquilo que temos feito dos nossos vinhos, um vinho um bocadinho mais sério. Ele não tem açúcar residual, é um vinho seco, que tem as nuances, então, como eu disse, dos frutos vermelhos, e eu acho que encaixava bem em sushis, em comidas com carnes de aves brancas, coisas desse género, e eu acho que encaixa muito bem. Nós estamos a gravar esta conversa minutos antes da hora do almoço e eu confesso que depois disto tudo já estou a ficar com algum apetite. Com algum apetite. Ainda bem. Ou seja, João, antes de terminarmos, eu também só queria aqui também fazer uma pergunta que acho que é importante também lá para casa. Hoje estamos fechados. E como é que nós podemos adquirir estes vinhos? E existe algum canal, ou estão também no supermercado, penso eu, provavelmente Nós estamos em ou outro todos. estará no supermercado. Estamos em todos os E supermercados. já agora Hélio também podia nos dizer o preço é que mais ou menos estes vinhos estão quando nas prateleiras. Sim. Ora, portanto, primeiro vamos começar pelos preços. Isto sempre mais ou menos, não é? Nunca, mas por exemplo, o Loureiro Alvarinho anda por volta dos 5, 6 euros a garrafa, o QM entre os 8 e 9 euros, o Rosé será mais ou menos o mesmo preço do QM também, entre os 7 e 8 euros. Depois, nós temos os nossos comerciais estão sempre em trabalho. Caso queiram, podem contactar com eles via e-mail ou telefone para saber o local onde estão e para saber qual é a forma mais fácil de chegar o vinho até vocês. E depois nós estamos nas grandes superfícies, nos supermercados e em todas as coisas que podem estar a funcionar e, portanto, podem lá adquirir diretamente o produto final. Nunca esquecendo que, se quiserem, podem contactar os nossos comerciais, entram no nosso site, têm lá os contactos e eles mais facilmente indicarão os caminhos a seguir para todos aqueles que queiram adquirir os vinhos das Quintas de Melgaço. Muito bem, meus caros, proponho um brinde final a este trio de novos lançamentos das Quintas de Melgaço e um abraço também especial à zona, à sub-região do Monção e Melgaço, que nestes dias menos felizes para todos nós também está a enfrentar alguns problemas menos agradáveis, mas certamente que o futuro será muito mais risonho para todos. Tchim, tchim. Obrigado e força Melgaço. Obrigado.